Agora vamos entrar, Robinho, numa questão, não é política partidária, mas não deixa de ser política, porque quando se fala de economia, consequentemente, entra em questões políticas, governamentais. Nós saímos de um governo do Bolsonaro, é claro, como você também disse, ele pegou um momento muito difícil, com pandemia, depois no final da guerra, um monte de questões que inviabilizaram o seu mandato. Teve vários erros, enfim, perdeu as eleições, e o Lula assume. Antes do Lula assumir, nessa questão da transição, muitos diziam que o Brasil, até o próprio ministro da Economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, disse que o Brasil ia ficar 6 meses ia virar uma Venezuela da vida, tal, ia ter aqueles problemas todos. Como que você enxerga esses primeiros meses, mais de 6 meses aí de governo do Lula? É um governo que mostra essa questão da econômica, a gente sente na prática que neste momento, que a gente sabe que isso aí é meio foto do momento, nesse momento, parece, parece não, é real que por algum motivo a economia melhorou. Por quê? O pobre, pode ser que o rico não sentiu isso, mas o pobre hoje, ele vai para o mercado, ele consegue comprar mais. Ele compra, como o Lula falou, come uma carne, uma picanha antigamente não conseguia, porque baixou mesmo esse preço, o óleo de cozinha baixou. Eu mesmo vou no mercado todo mês com a minha esposa, eu percebo que vários produtos baixaram, não todos, mas baixaram. É, o governo Lula está no caminho, o atual ministro, né, do governo Lula, que é o. Qual é o nome dele? O Haddad. O Haddad. Ele está fazendo um bom trabalho nessa questão, ou ainda é muito cedo para falar, peraí, não vai comprando muito não, porque pode ser que isso está mostrando que isso vai mudar. Explica aí. Jair, você falou uma coisa bem legal aí, ó, que É. a economia está ligada intrinsecamente com a política, né? Quando eu dou minhas aulas, quando eu começo o semestre sobre finanças públicas na faculdade, eu sempre faço um histórico dos últimos 6 presidentes da República. Eu pego lá o Sarney, Collor, o Sarney, Collor, Fernando Henrique, esqueci o Itamar Tamar, Franco, né? A a Dilma, o Dilma, o Lula, Lula. e aí a gente faz um histórico. Então é assim, e esse histórico não é Não é partidário, tá? partidário, Então é como assim, eu disse. a visão é técnica mesmo. O Paulo Guedes e o Haddad, os dois são muito competentes. São. São muito competentes. O Paulo Guedes ele ajudou muito, ele criou muitos mecanismos durante a pandemia para salvar as empresas e conseguiu salvar muitas. Obviamente, alguns setores da economia sofreram muito, 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 principalmente quando a gente fala de É. aviação, turismo, etc. Esses realmente sofreram demais, né? Mas eles criaram vários, o Bolsonaro e o Paulo Guedes criaram vários mecanismos de sobrevivência na pandemia, com o caso do Pronamp, aquela suspensão do contrato de trabalho, o próprio programa de o Auxílio Brasil, que foi de transferência de renda, eles tiveram uma grande ação na economia. E o Bolsonaro sofreu com a pandemia, acabou atrapalhando muito as pretensões econômicas dele. Mas teve lá o Lula entrou. E o Haddad também é muito competente. Se a gente pegar o Haddad, ele foi secretário de finanças da Marta Suplicy, depois foi ministro da Cultura, foi É. ministro da Educação, e foi ministro de um monte de coisa. Ele está lá na economia hoje, ele é um grande ministro. E o Lula é um cara de sorte. Porque o Lula, quando foi presidente da outra vez, a economia do mundo estava a todo vapor. Lembro. E a economia agora está voltando a entrar em todo vapor. Então, você falou do mercado, realmente está aparecendo a deflação nos alimentos. Quer dizer, subiu lá em cima e os preços estão voltando a ficar dentro de um padrão, né? Não vão voltar a ser o que eram antes da pandemia, mas vão dar uma baixadinha. Você já sente em café, óleo de soja, arroz, etc. Muitos produtos já abaixaram o preço. E muita coisa tem abaixado. Mas não vai voltar a ser o que era antes. Mas esse é fruto do quê? Do mundo. Do mundo. Do mundo. Se você pegar, por exemplo, eu postei até no meu stories hoje, por exemplo, a gente fala de empreendedorismo e Empreendedorismo. oportunidades. Com a guerra da Ucrânia, o Cazaquistão já está prospectando com o Brasil a importação de vários produtos do Brasil para lá. A Ucrânia não tá mais fazendo, não tá mais importando nada, né? É. Mas o Cazaquistão está começando a ser um grande comprador de produtos brasileiros, né? Brasileiros. Porque é um país percebeu e é guerra. É. A guerra continua e os países já se assentaram no quesito preço, economia,
preço de combustíveis, commodities, etc. Aí a guerra parece que não existe mais para a Não existe economia, mais, né? Por quê? Porque a economia do mundo voltou a se aquecer, onde o Lula tem muita sorte que ele vai pegar agora um período de mais prosperidade do que o Bolsonaro teve, né? Mas a gente tem que também fazer como falamos do Paulo Guedes. O Haddad é muito competente e tem dado bons sinais para a economia e a sinalização é de um futuro muito melhor do que foi o passado. E o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, quando assumiu lá, ele usou uma frase, não sei se você lembra, quando ele assumiu o governo americano, ele falou assim, ó, pra gente melhorar, nós vamos ter que piorar um pouquinho. Presidente dos Estados Unidos, ele falou, ó, pra gente melhorar, nós vamos ter que piorar. Eles pioraram e estão começando a melhorar. A gente também, né? Deu uma piorada e agora está começando a melhorar. Então o mundo está começando a voltar a ser um mundo mais próspero e aí os sinais vêm positivos para o Brasil. E aí o governo federal, o Lula, acaba consertando, mas o Haddad e o Lula estão fazendo a parte deles. Então, pelo que tecnicamente, eles têm os seus, tanto Bolsonaro e Paulo Guedes, Lula e Haddad, estiveram e estão preocupados com as empresas, com as microempresas, etc. Então, parece ser não aquela alegria de pobre que dura pouco. Parece que é algo que vai perdurar aí. Exatamente? É exatamente isso. Legal.